A mulher na janela do hospital. Meu nome não importa. Depois do que aconteceu comigo, eu prefiro que continue assim. Durante quase 15 anos, trabalhei como segurança noturno em um hospital antigo no interior de São Paulo. Era um prédio construído na década de 1960, cheio de corredores compridos, paredes grossas e janelas enormes de vidro. Quem já trabalhou em hospital durante a madrugada sabe que existe um silêncio diferente. Não é um silêncio completo. Você escuta o barulho distante dos aparelhos, uma maca sendo empurrada em algum corredor, o elevador abrindo sozinho para alguém que chamou em outro andar. Depois de alguns anos, você se acostuma. Ou pelo menos acha que se acostumou. Quando eu era contratado novo, os funcionários mais antigos sempre contavam histórias. Diziam que aquele hospital tinha muitas lendas. Enfermeiras juravam ouvir alguém chamando seus nomes em corredores vazios. Técnicos de manutenção afirmavam que algumas portas apareciam abertas depois de terem sido trancadas. Eu sempre ria. Nunca acreditei nessas coisas. Sempre dizia: fantasma não bate ponto. Meu trabalho começava às 10 da noite e terminava às 6 da manhã. Depois da meia-noite, o hospital ficava quase vazio. Só permaneciam médicos de plantão, algumas enfermeiras, pessoal da limpeza e eu. A rotina era sempre igual. Conferia os acessos, verificava as câmeras, fazia rondas pelos corredores, trancava áreas administrativas. Depois, voltava para a sala de monitoramento. Foi numa terça-feira de inverno que tudo começou. Era pouco depois das 2 da manhã. Eu estava olhando as câmeras quando algo chamou minha atenção. Na imagem que mostrava a fachada do hospital, havia alguém na janela do 5º andar. Pensei que fosse algum paciente. Mas imediatamente lembrei de um detalhe. O 5º andar estava completamente interditado. Meses antes, havia começado uma reforma estrutural. Toda aquela ala havia sido esvaziada. Não existiam pacientes, funcionários, nem equipamentos funcionando naquele piso. Inclusive, a energia elétrica daquele andar permanecia desligada durante a noite. Mesmo assim, na janela havia uma mulher. Ela permanecia completamente parada. Usava uma roupa clara. Os cabelos pareciam grisalhos. O mais estranho era que ela não fazia absolutamente nenhum movimento. Apenas olhava para o estacionamento. Fiquei alguns segundos tentando entender. Talvez algum funcionário tivesse subido. Talvez algum engenheiro estivesse trabalhando até tarde. Peguei o rádio. Perguntei para a supervisora da enfermagem se havia alguém autorizado no 5º andar. Ela respondeu imediatamente: negativo, está fechado. Olhei novamente para o monitor. A mulher continuava ali, na mesma posição, sem mexer um músculo. Peguei minha lanterna, entrei no elevador. Quando cheguei ao 4º andar, precisei subir o restante pela escada, porque o elevador não atendia mais o 5º devido à reforma. Assim que empurrei a porta, corta-fogo, senti uma diferença estranha. O ar parecia muito mais frio. Não era impressão. Era como entrar numa sala refrigerada. Minha lanterna iluminava pedaços de parede quebrada, sacos de cimento e andaimes. Não existia ninguém. Caminhei até a janela que aparecia na câmera. Ela estava vazia. Olhei para baixo. O estacionamento permanecia exatamente como antes. Voltei para a central. Vi a gravação. A mulher aparecia perfeitamente, durante todo o tempo em que eu subia as escadas. Quando cheguei na janela, ela simplesmente desapareceu da imagem. No dia seguinte, mostrei a gravação para um colega. Ele ficou olhando em silêncio. Depois perguntou: você também viu? Achei estranho. Como assim também? Ele respirou fundo. Disse que preferia não comentar.
Insisti. Depois de alguns minutos, ele contou que, anos antes, outro segurança havia registrado exatamente a mesma figura na mesma janela. A descrição era idêntica. Uma senhora de cabelos grisalhos, roupa branca, parada, sempre olhando para o estacionamento. Perguntei quem era. Ele respondeu apenas: "Ninguém sabe." Fiquei intrigado. Passei dias pensando naquilo, até que resolvi perguntar para uma enfermeira muito antiga, que trabalhava ali havia mais de 30 anos. Assim que descrevi a mulher, ela ficou completamente séria. Olhou para os lados para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Depois, falou baixinho. Então ela voltou. Naquele instante, senti um arrepio que percorreu minhas costas. Perguntei quem era aquela mulher. Ela permaneceu alguns segundos em silêncio. Então respondeu: "Se você continuar trabalhando aqui de madrugada, cedo ou tarde, ela vai olhar para você também." Naquele momento, achei que fosse apenas mais uma história para assustar funcionário novo. Mal sabia eu que aquilo seria apenas o começo. Na noite seguinte, exatamente às 2h17 da manhã, enquanto tomava café na sala de monitoramento, a câmera voltou a mostrar a janela do 5º andar. Mas dessa vez, havia uma diferença. A mulher não estava olhando para o estacionamento. Ela estava olhando diretamente para a câmera. Na hora em que olhei para o monitor, senti meu estômago gelar. A mulher continuava parada na mesma janela, mas agora, ela não olhava mais para o estacionamento. Ela parecia olhar diretamente para mim. Eu sei que isso não faz sentido. Uma câmera de segurança fica a dezenas de metros de distância, presa do lado de fora do prédio. Era impossível alguém enxergar quem estava assistindo àquela imagem. Mesmo assim, era essa a sensação. Quanto mais eu observava o monitor, mais parecia que os olhos dela estavam fixos em mim. Desviei o olhar por alguns segundos. Quando voltei a olhar, ela levantou lentamente a mão. Não foi um aceno normal. Foi um movimento lento, quase mecânico, como se estivesse me chamando. Meu primeiro impulso foi subir novamente até o 5º andar. Mas antes, peguei o rádio. Chamei a enfermagem. Perguntei se alguém havia ido até a ala interditada. A resposta foi a mesma da noite anterior. Negativo. Peguei a lanterna e comecei a subir as escadas. Dessa vez, eu tentava convencer a mim mesmo de que encontraria algum invasor. Talvez um morador de rua. Talvez alguém tentando dormir ali. Qualquer explicação parecia melhor do que a que minha cabeça começava a imaginar. Quando abri a porta do 5º andar, o frio voltou. Ainda mais intenso. Minha respiração ficou visível diante da lanterna. Os corredores estavam completamente vazios. O silêncio era absoluto. Nem o som distante dos aparelhos do hospital chegava até aquele lugar. Caminhei devagar até a janela. Mais uma vez, não havia ninguém. Olhei para baixo. As ambulâncias permaneciam estacionadas. Alguns funcionários fumavam perto da entrada. Tudo parecia normal. Voltei para a sala de monitoramento. Assim que sentei diante das telas, quase caí da cadeira. A mulher continuava na janela. Ou seja, enquanto eu estava exatamente naquele local, a câmera registrava alguém parado ali. Foi nesse momento que comecei a acreditar que havia algo muito errado. Na manhã seguinte, procurei um funcionário da manutenção que trabalhava naquele hospital havia décadas. Sem eu terminar a descrição, ele respondeu: "Senhora Helena." Perguntei quem era. Ele respirou fundo. Disse que quase ninguém gostava de falar sobre aquilo. Muitos anos antes, quando aquele andar ainda funcionava normalmente, uma senhora chamada Helena ficou internada durante semanas. Ela sofria de uma doença grave. Segundo os funcionários antigos, todos os dias ela passava horas olhando pela mesma janela. Esperava o filho.
Ele prometia visitá-la, mas nunca aparecia. Dias depois, ela morreu durante a madrugada, sem receber a visita que tanto esperava. Ouvi aquilo em silêncio. Era triste, mas ainda não explicava o que eu tinha visto. Até que ele terminou a história. Depois da morte dela, alguns funcionários começaram a dizer que viam uma mulher parada naquela janela, sempre olhando para o estacionamento, como se ainda esperasse alguém chegar. Achei que aquilo fosse apenas uma lenda repetida durante anos. Tentei esquecer. Passei semanas sem ver mais nada. Até que certa madrugada aconteceu o pior. Eu fazia minha ronda normalmente quando ouvi uma voz bem baixa atrás de mim. Filho. Parei imediatamente. Olhei para trás. Não havia ninguém. Continuei andando. Alguns segundos depois, a voz se repetiu. Dessa vez muito mais perto. Filho. Senti um arrepio subir pela nuca. Corri até a sala de monitoramento. Tranquei a porta. Passei o restante da noite olhando para todas as câmeras. Faltando poucos minutos para as 6 da manhã. A imagem do quinto andar apareceu novamente. A mulher já não estava na janela. Ela estava no corredor, parada, de frente para a câmera, sem se mover. No instante seguinte, todas as telas ficaram pretas por alguns segundos. Quando a imagem voltou, ela havia desaparecido. Na semana seguinte, pedi demissão. Não contei o verdadeiro motivo para ninguém. Disse apenas que havia recebido outra proposta de trabalho. Alguns meses depois, encontrei um ex-colega. Durante a conversa, perguntei por curiosidade se ainda aconteciam coisas estranhas naquele hospital. Ele ficou em silêncio. Depois, respondeu. O segurança novo perguntou exatamente a mesma coisa que você perguntou anos atrás. Quem é a mulher da janela? Naquele instante, percebi que ela continuava aparecendo. Até hoje evito passar perto daquele hospital. Talvez tudo tenha uma explicação. Talvez exista alguma falha nas câmeras. Talvez o cansaço da madrugada pregue peças na mente. Ou talvez, em algum quinto andar esquecido de um hospital antigo, ainda exista alguém esperando uma visita que nunca chegou. E, se algum dia você entrar em um hospital durante a madrugada e notar uma senhora parada em uma janela, apenas siga seu caminho. Porque alguns funcionários antigos dizem que, quando ela finalmente deixa de olhar para o estacionamento, é porque encontrou alguém novo para esperar. Não esqueça de deixar seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Obrigado.